Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Vocês assistiram a aula da semana passada? Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Anotaram aí? Falou, bom, começando a aula, o André sempre dá essa oportunidade para a gente falar alguma coisa. Então, agora a hora, né? Que eu estou partindo da premissa que vocês assistiram a aula. Eu creio nisso, sou crente, a gente acredita na intervenção miraculosa do Senhor nos corações, né? Estamos intercedendo, ou será que eu estou orando pouco? Né? Vamos lá, então tudo bem, já entendi tudo. Tem misericórdia, misericórdia. A gente recorre à misericórdia, né? Vamos lá. Vamos lá, eu acho importante vocês depois, acessando lá o vídeo lá da aula passada para estar vendo aí que tem um conteúdo relevante, né? Só para situar mais ou menos, eu falei sobre que nós, né, a gente está falando sobre o ser humano, né, então, antropologia bíblica, nós somos criados como seres relacionais, né? Alguns chamam de seres dançantes, mas seres relacionais, né? Nós fomos criados então com essa necessidade, tá? Isso faz parte, inclusive, a Bíblia tem um texto lá em Provérbios, que diz assim, o ferro com ferro se afia, né? É um provérbio, mas quer dizer que a gente nesse contato, né, de um com o outro, é onde nós vamos nos moldando, é onde a gente vai construindo a humanidade, é no relacionamento. Inclusive tem outro provérbio, eu acho que é 18, verso 1, me ajudem aí na referência, estou puxando a memória aqui, eu acho que é o verso 18, versículo de número 1, vai dizer que aquele que se isola, aquele que quer ver sozinho, ele se rebela, né? Se insurge contra a própria sabedoria. Vai depender das versões aí, né, que vocês têm. Se for isso, irmã Alessandra, achou? Se achou, puder ler também, minha amada Natânia, alguém, por favor. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Isso, se tiver alguma versão diferente para contribuir, né, que às vezes as expressões elas... assim, o que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdade, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso. Tá tranquilo? Então aí já deu... Sim, 18 e 1. Quem vive isolado segue seu bel prazer. E se exalta contra todo conselho. Sim, então já deu para a gente captar, né, a ideia aí do texto, que essa questão mesmo que o ser humano não foi criado para viver isolado, né? O primeiro casal, isso já é claro, quando Deus cria o homem, e ele disse, não é bom que ele viva só, esteja só, né? Não é só questão desse relacionamento matrimonial, mas é um ser social, né? Nós não fomos criados porque nós não somos autossuficientes. Então, talvez, não estou afirmando categoricamente, mas talvez foi uma maneira de Deus nos colocar no nosso lugar, nos humilhar, né? Porque a gente pode ter os recursos, a gente pode ter a condição que tiver, mas nós sempre precisaremos de outros em nossa vida. Tem algumas pessoas que falam assim, não precisei de ninguém para chegar aqui. Está totalmente enganado, né? Primeiro precisou de um para nascer, dois, né? 2 para nascer. Então, o ser humano, ele é tão humilhado por Deus em relação aos animais nesse sentido biológico que eu estou dizendo, porque o animal, grande parte dos animais, eles nascendo, se os pais não cuidarem, ele se cuida, né? Se vira ali.
O ser humano não, se ele for deixado assim, isolado, ele morre. Inanição no mínimo, né? Então assim, só para a gente entender, nós somos de fato interdependentes, nós precisamos uns dos outros. O viver em sociedade é necessário em vários sentidos. Então a gente, inclusive, sempre traz isso para a questão da família da fé, né, dos relacionamentos que eles devem ser terapêuticos, né? Então a gente sempre traz essa questão da antropologia nesse contexto que a gente vive, na proposta que Deus faz de sermos famílias da fé estendidas. Então a gente tem o nosso núcleo familiar, né, que é a base, é o menor núcleo social que nós temos, é a família. E nós temos a família estendida, que a gente chama, né, que são os agregados, parentes, aquela coisa toda. E nós temos a família da fé. Essa família da fé, que é essa comunidade que nós vivemos, né, cada um de nós vivemos nossa comunidade de fé. E a gente tem a família estendida também da fé, que são tantos quantos professam o nome de Cristo. Somos ligados pelo mesmo sangue, a obra de Cristo na cruz do Calvário, né? Então eu falo, a nossa ligação, ela é muito mais do que uma ligação consanguínea. Então, onde nós encontramos um irmão, uma irmã nossa da fé, o vínculo, ele é muito mais profundo do que da própria família aqui carnal, por assim dizer, né? Mas a questão nós somos esses seres relacionais. A gente precisa entender que o ser humano, ele não se basta, né? Bom, basicamente foi isso que eu falei na aula passada, mas eu acredito que vale a pena vocês assistirem lá. Não sei se dá nem 1 hora, talvez 1 hora e alguma coisinha assim. Mas vamos lá para a aula de hoje, que a gente vai falar sobre a pessoa inteira. Vou usar o termo aqui que é holístico, né? Holístico. Então, algumas pessoas ficam, holístico, André? Que expressão é essa, né? A gente não é muito acostumado, a gente pensa que é um negócio místico, né? Holístico, tal. A própria palavra místico, para nós, é um negócio também... A gente está falando do esoterismo, né? A gente está falando no sentido da palavra mesmo. Por exemplo, místico é o simbólico. É isso, né? Holístico, aquilo que contempla o todo, né? Não é só uma parte. Então, a pessoa inteira ou a pessoa holística, tá? Eu coloquei aqui para a gente começar a nossa conversa, espero que seja um diálogo, não um monólogo, né? É assim, nós somos a alma corpórea, nós somos uma alma corpórea e um corpo almado, né? Vamos lá. Eu tento complicar no começo assim, eita, que é isso? Né? Aí, vamos lá. Então nós somos uma alma corpórea e também um corpo almado. A palavra sotéria, que comumente é traduzida por salvação, também pode ser traduzida por saúde ou totalidade. Eu acho interessante, né, esse termo bíblico. 3 João, vamos lá no texto bíblico, 3ª carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, quase esse Apocalipse. 3 João, verso 3, né, não tem capítulo, me parece que é capítulo único, né? Então, versículo 3 da 3ª carta, versículo número 3, tá? 3 João, capítulo de número... Oh, meu Deus, capítulo não, versículo número 3. Diz assim, na minha versão, pelo menos, tá? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Quando eu falo 3 João, versículo 3, você só entende o 3 João, mas não é o 3 não, é o 2. Coloquei 3 aqui, não sei porquê. É o 2. Amado, agora sim, ó, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra saúde aqui é sotéria. Olha só que coisa interessante, que é traduzida também como salvação. Marcos, Evangelho de Marcos, né? Capítulo 5, versículo 34. Então, Marcos, Evangelho, capítulo 5, versículo 34, para uma mulher que foi até Jesus, e aí Jesus, ele profere uma palavra para essa mulher que eu acho muito interessante a gente recorrer aqui para entender algumas questões. Marcos 5 e 34, estou indo aqui direto, né, na expressão, mas faz parte de todo um contexto aqui, onde uma mulher, ela foi até Jesus, e essa mulher, ela tinha uma enfermidade, né, assim, uma menstruação ininterrupta, anos e anos. Imagina, amadas, né? Aí 5, 7 dias o negócio já não é confortável, não é bom, né?
Imagina só, essa mulher com certeza tinha uma anemia profunda, né? Perder tanto sangue assim, um incômodo muito grande, com certeza, aquele tempo muito mais, porque não tinha, né, os recursos que tem hoje. Socialmente, cerimonialmente, religiosamente, essa mulher, ela era segregada, então uma mulher humilhada, né, impedida de participar de muitos eventos litúrgicos. Então a gente precisa enxergar esse todo aqui, por isso que é holístico o negócio, né? A gente precisa entender, amados. E eu acho, antes que eu leia aqui e traga alguma reflexão sobre isso, a gente precisa entender que os milagres, né, que são registrados na Bíblia, se a gente olhar direitinho, se demorar para olhar no milagre, a gente enxerga muito mais do que o milagre aparente. Por exemplo, a mulher aqui, a cura, a mulher foi curada. Eita, isso é um milagre. Essa mulher que não tinha, né, recurso humano, não tinha nenhum. Então, a medicina na época, e nem hoje talvez, poderia fazer muita coisa, né? Mas assim, não é um milagre pelo milagre, não é o extraordinário. Eu sempre tento enxergar o que Jesus queria de fato fazer com aquele ato. Era só sanar o sofrimento físico da mulher ali? Não. O propósito do milagre e o que Deus quer fazer com os milagres e com outras ações de Deus a respeito do ser humano é um todo. Antes que a gente leia aqui, mas também em Marcos capítulo 1, verso 40 em diante, eu acho que eu já falei até em outras matérias, mas vou trazer para vocês essa reflexão que eu acho que cabe aqui. O Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, tem um caso lá do leproso, lembra? Leproso, tal, né? Então vivia segregado, era fora da cidade, ele não podia entrar na cidade. Pela lei de Moisés, ele não podia ter contato com ninguém. Se alguém se aproximasse dele 100 metros, ele tinha que ficar gritando imundo, 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 para a pessoa saber que era um leproso e para não ter contato. Aí eu fico pensando, né? Não é divagando, não é viajando na maionese, não. Acho que, né, é uma realidade. Esse camarada, esse específico, com certeza tinha uma mãe, tinha uma família, não sei se tinha filho, não sei se tinha esposo, podia ter irmãos ou não. Tinha pessoas, né, que ele convivia, ou que tinha convivido. Quantos anos estava nessa condição? Não tenho ideia, a Bíblia não fala. Agora é fato que essa pessoa não tinha contato social, não tinha calor humano, não tinha carinho. Imagina, então, olha só, para a gente entender a dimensão, né, a importância para a pessoa que foi alcançada lá, para a gente entender tudo isso. Quando o homem vai até Jesus, né, e ele, com certeza ele grita imundo, 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 mas Jesus continua indo até ele, então talvez ele falou, opa, eu acho assim, né, baseado numa reflexão, não é acho de eu acho, mas eu penso, muda a palavra aqui, né, melhora, eu penso que esse homem já tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque ele diz, se tu quiseres me curar, tu podes. Olha só que coisa interessante. Então, de alguma maneira, tinha chegado aos ouvidos dele, mesmo fora da cidade, isolado, que tinha alguém lá fazendo milagre e era Jesus. E quando ele viu que Jesus, ele correu, Jesus não impediu, né? Correu, se prostra, se ajoelha diante de Jesus e diz assim, Senhor, se tu queres, tu bem pode me curar. Então, a questão não é se ele queria, se ele podia, é se ele queria, né? E Jesus disse assim, eu quero. E estendendo a mão, tocando, disse, ser limpo. Então, em tudo isso aqui, ó, eu vejo muito mais do que o milagre. A narração fala, eita, o milagre curou instantaneamente, aquela coisa toda. Tá, mas Jesus foi não só bondoso, mas ele foi benigno. Porque não é só o ato da bondade de curar, é como ele fez isso. Como ninguém faria, tocando no leproso. Me lembro na década de 90, 1990, né? Eu me lembro quando surge a AIDS, o HIV. As pessoas pensavam que não podia tomar no mesmo copo que ia pegar, né? Vocês lembram aí, mais ou menos? Ninguém sabia, tal. Nossa, eu sentar na mesma cadeira que uma pessoa, será que eu não tinha essa ignorância? Né? Então, toda essa questão. Então, assim, nossa, naquele tempo, leproso era um cara, assim, de fato, amaldiçoado, uma pessoa segregada mesmo, discriminada, enfim. Não tinha vida social. A vida dela estava condenada, né? E aí Jesus faz isso, toca na pessoa. Por que Jesus não fez como fez em outras ocasiões? Né? Na distância, ó, tá curado, tá tudo certo, né? Vai, a tua fé te salvou, como a gente vai ler daqui a pouco no capítulo 5. Por que Jesus não fez isso?
Por que Jesus toca aquele rapaz? Eu fico pensando, será que Jesus não queria restaurar ele não só na questão do seu corpo, mas também na questão da sua mente, dos seus afetos? Será que Jesus também não queria dar um calor humano? Será que o milagre de Jesus tem muito mais uma pitada de sensibilidade humana do que de extraordinário divino? Eu fico pensando essas coisas, não é? Porque a gente sempre leva para esse lado assim, mais no espanto, aquela coisa toda, mas a gente não consegue enxergar, como no capítulo 5 aqui, que a gente vai ler agora, no verso 34, né? Essa mulher, então, como eu disse, com fluxo de sangue, não podendo socialmente se relacionar, não podendo ir ao templo, então essa mulher estava aqui disfarçada, ninguém sabia, porque essa mulher, se alguém soubesse que era uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, já iam empurrar ela para longe, não iam nem tocar nessa mulher também, que a pessoa também ficaria impura, né? Então outra pessoa discriminada. E aí a mulher está ali, tal, toca em Jesus, aquela coisa toda, e aí Jesus pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos: não, o senhor está brincando com a gente, a multidão está te apertando aqui, o senhor pergunta quem te tocou? Tu, não, mas se alguém me tocou, diferente, porque eu percebi que de mim saiu virtude. E a mulher, no verso 34, então Jesus diz assim, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curado deste mal. Essa palavra salvou, a semelhança do João, do verso 2 lá do 3 João, salvou aqui é sozen, que também vem de sotéria, soter, né? É a mesma raiz. Então quando Jesus diz assim, a tua fé te salvou, ele diz aquilo que pode salvar de tudo que pode arruinar a tua alma nesta vida e na futura. Agora é interessante, Jesus pergunta: quem me tocou? Ele não sabia quem tinha tocado? Ele sabia, o texto diz: e vendo a mulher que não podia se ocultar. Então, se o propósito era o milagre e a cura, por que Jesus faz questão de expor aquela mulher? Né? Jesus não queria dar ibope para ele mesmo, inclusive ele evitava essas coisas. Jesus não queria falar: não, tu tem que mostrar que eu sou aquele que, né, vim curar e tudo. Não, o foco ali é a mulher de fato. Então Jesus está restaurando aquela mulher no convívio social, para que todos pudessem saber que aquela mulher poderia ser reintegrada. Olha que coisa linda, mano. Então é uma questão muito mais sensibilidade humana do que apenas essa questão do socorro imediato para uma aflição física momentânea. Momentânea não, né? O negócio estava se arrastando lá, mas eu digo assim, foi curado agora, que interessa, é o milagre pelo milagre, não é o milagre pelo milagre. É o milagre que quer restaurar o ser humano na totalidade. Seria uma cura completa, né? Sim. Porque o povo da época, eles não iam assimilar a cura, porque eles eram excluídos da sociedade, né? Sim. Se ele não tivesse uma cura completa, o toque para dizer, de fato, todos podem tocar, todos podem se aproximar. Se fizesse de longe, não ia ser uma cura completa. Então o povo ia falar: será que você está curado mesmo? Ia manter ele afastado ainda da sociedade. Com a perfeição, né, ele fez o que mostrou para a sociedade que ele estava ressocializado, né? Isso. Então tocou, então se aproximou para trazer ele para a sociedade. Eu percebo aqui essa questão, a preocupação de Deus, né, sobre o indivíduo em todas as áreas que o ser humano ele precisa ser alcançado, porque o ser humano foi afetado em todas as áreas. A gente já falou disso aqui, lembra? 5 áreas lá, que são então vamos lá recorrer para a gente lembrar aí, né? Tá vendo como é importante? Então a área teológica, psicológica, sociológica, biológica e ecológica. Então todas essas áreas aqui foi afetado. O pecado afetou o ser humano, então, e assim, estragou tudo. E o Evangelho vem para restaurar tudo o que o pecado destruiu, né? Então, assim, o poder de restauração é muito maior e abrange todo o efeito que o pecado trouxe na vida do ser humano. Tudo, amados, tudo. A gente, muitas vezes, é incompleto na nossa proposta de Evangelho. Não só do anúncio, da vivência, de contemplar, né, todas esses aspectos da vida do ser humano. Então não é só a alminha que vai para o céu, enquanto inclusive está aqui, precisa ser restaurado,
em todos os aspectos. Tiago vai trabalhar isso, quando diz assim, tu tens fé? Então me mostra pelas tuas obras, porque a fé sem as obras, ela é morta, não, é inoperante, é uma fé de demônios, é uma fé demoníaca. Então a gente pode exercer uma fé demoníaca, que é manca, que não contempla a necessidade mais básica e objetiva daquela pessoa que a gente está falando que precisa de salvação, e que essa salvação é Jesus, e aquela conversa toda nossa, que é a eternidade. Está certo, não está errado, só está incompleto, não é? Então Tiago vai mostrar, não, eu mostro a minha fé pelas obras que eu faço, atendendo inclusive as demandas mais básicas das pessoas em minha volta, porque eu indo na casa de alguém, encontrar alguém que tem uma demanda física, alimento, coisa mais básica, né? E diz assim, ó, vai em paz, Deus vai te abençoar, nós vamos estar orando por você, e a barriga falando em mistério, línguas estranhas, né? Mas que fé é essa? Você não contemplou, é uma coisa física. A gente tem um grande problema também, a gente discutiu isso em outras matérias, é que nós somos enviesados por uma teologia que ela é muito mais de origem humana, no sentido que a filosofia entrou e dividiu o que é santo e o que não é santo. E para nós que somos cristãos, tudo é santo. Não tem nada que não possa ser recebido com ações de graças, como diz Paulo em Timóteo, né? Pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Nós que religiosamente, culturalmente, né, dividimos as coisas, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E aí nós aprendemos na matéria da cosmovisão cristã, né? A frase do famoso teólogo Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado deste mundo que Deus não possa falar, é meu. Então o Evangelho vem para restaurar e convergir todas as coisas a quem é de direito, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas. E o Evangelho, ele pretende fazer isso mesmo. Não é só o indivíduo e algumas áreas, não, é a criação, amados. A Bíblia nos ensina isso. De Gênesis a Apocalipse, parece jargão, mas é isso mesmo. De Gênesis a Apocalipse, né? E a gente precisa entender, então, essa dinâmica aqui, ó. O Evangelho pretende resgatar e reconstruir o ser humano em todos os aspectos de sua existência, começando aqui e agora, para consumar ali e além, né? Eu dei o exemplo de Marcos capítulo 1, verso 40 e 41, mas o Lucas também tem uma passagem bem interessante para continuar essa reflexão aqui, ó. Lucas capítulo 7, verso 11 ao verso de número 15. Então são 3 exemplos que eu gosto de usar aqui, né? Esse do Marcos 1, 40 e 41, do Marcos 5 e 34 e do Lucas 7, 11 ao 15. Vamos ler, que vale a pena a gente gastar aqui um pouquinho de tempo lendo esse texto bíblico. Capítulo de número Lucas, né? Capítulo de número 7, verso 11 até o 15, já dá para a gente entender aqui o texto. 11, capítulo 7, capítulo, hoje eu estou meio atrapalhado. Hoje, aula passada, retrasada. Diz assim, queridos, ó, Lucas 7, 11 ao 15. Aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Preste atenção nos detalhes, hein? Que era viúva, né? Então, filho único, que era da mãe, né? do defunto lá, e era viúva ainda por cima. E com ela uma grande multidão, ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, né? E os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Olha que coisa interessante. Uma ressurreição de um cara que está num caixão, sendo levado para o velório. Acontece um negócio desse, vão glorificar a Deus até umas horas. Esse é milagrão mesmo, né? É milagre dos grandes, né? Aí sim é um negócio que vai glorificar a Deus e é um milagre. Eu duvido hoje, num velório, acontecer um negócio desse assim. Muitos correm, né? Muitos correm com medo, né? Mas a questão, amados, ó, é o milagre da ressurreição. Não é uma coisa assim impressionante, é uma marca distintiva de Deus. Só Deus pode fazer um trem desse. Eu usando o trem propositadamente por causa do público hoje aqui.
né? Um trem desse. Só Deus pode fazer um negócio desse. Mas vamos analisar aqui essa questão que eu estou propondo para vocês, esse olhar mais, né, abrangente. Essa mulher já era viúva, estava perdendo um único filho e homem por sinal. Quando o marido morria, naquele contexto, né, o homem e a mulher tinham um filho, esse filho assumia, isso aconteceu com Jesus inclusive, né, assumia essa liderança, assumia essa questão de dar o amparo para a mulher, né? Culturalmente, a mulher ela tinha que ter um homem na casa, né? E aí o que acontece? Já perdeu o marido, agora perde o único filho. Aquela mulher estava sepultando a sua vida ali, ia sepultar a sua vida. Não era apenas o luto de um filho, quer dizer, apenas, não é que a coisa, não estou diminuindo, mas diga assim, era muito mais grave do que isso, né? O que pode ser mais grave de sepultar um filho? Ela estava sendo sepultada ali, socialmente falando, porque ela ia voltar depois do velório, fazer o quê? Tinha duas, não tinha uma terceira, tinha duas opções para aquela mulher naquela cultura, naquele contexto, naquela época, ou ir para a mendicância, ou ir para a prostituição, não tinha, ou se ela desse muita sorte, algum parente distante ia lá e assumia ela, que naquele tempo já era difícil, naquele tempo já era difícil acontecer um negócio desse, embora a lei de Moisés propunha isso, né? Tanto é que em Ruth lá a gente vê que Deus teve que intervir, foi um negócio, uma providência divina, porque um cara lá disse, não quero não, porque vem com a sogra também, não quero a mulher, olha que coisa horrível, né? E aí o que acontece? Aqui, essa mulher ia voltar depois do velório e ia fazer isso, acabar com a vida dela. Então, quando Jesus devolve o filho, poxa, ali já tinha alegria suficiente, né? Estava ótimo. Mas Jesus também está devolvendo àquela mulher a dignidade de viver de uma forma digna, não na prostituição nem na mendicância. Vocês percebem, amados, os 3 casos de milagre que a gente vê assim, ó, bate o olho, eita, milagre, intervenção divina. Mas por trás você tem outros elementos que a ação miraculosa de Deus também restaura. Não é só essa questão aparente, não é só o sofrimento imediato, não é só essa questão, né, que qualquer um vê lendo, mas a gente percebe o interesse de Deus, que é de restaurar a dignidade do ser humano em todos os sentidos. Então, por isso que a palavra salvação, ela é traduzida por saúde, como a gente viu aqui, né? Então vai, a tua fé te salvou. Salvou do quê? De tudo que pode arruinar a tua vida, nesta vida e na futura. Então, essa é a proposta do Evangelho, é isso que a gente deve pensar. Porque nós estamos falando do ser humano, a sua importância, a imagem e semelhança de Deus, a sua dignidade, né? Essas coisas todas que a gente vem falando. Então o Evangelho pretende, de fato, restaurar o homem em todos os sentidos. A gente precisa pensar nisso aí, amados, tá? Então, como eu falei, nós somos uma alma corpórea e também um corpo almado. Por que eu falei isso aqui no começo? Para a gente entender que o homem não é só uma coisa e nem só outra. Nós não somos só o corpo, que aí também é um muito grande, né? Tem as questões mesmo, de fato, espirituais, as questões mais profundas do ser humano. Não é porque o Evangelho da Prosperidade, né, de 30 anos para cá, se eu não estou errando muito aí nas datas, os 30 anos para cá, 20 que o negócio começou a pegar mesmo, né? Essa mensagem de que assim, a vida que Deus quer para você, e se você tiver fé, fazer tudo certinho, for obediente a Deus e a aprovação de Deus na tua vida, a evidência é que se você é rico, se você tem saúde. Se você não está prosperando financeiramente, se você não é rico, cabeça, não é cauda, né? Usar esses textos assim, né? É cabeça, é cauda. Emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, tá no texto, tá? Né? Eu até queria essa partezinha também, eu não achava ruim não. O que acontece? Então assim, você tem que ser rico e ter saúde, porque se você não tiver isso aqui, tem alguma coisa errada com você. Essa é a mensagem que vieram trazendo. Isso foi um câncer na igreja brasileira. Isso destruiu a mensagem do Evangelho. Jesus morreu na cruz para cada um de nós sermos microempresários, empresários, gente de sucesso, ter fama e tudo mais, essas coisas todas. Se vierem, vem a reboque por outros motivos e com outros propósitos, né? Também a gente não exalta a miséria, né, irmão? Não é que não, crente que é crente tem que contar moedinha no final do mês, que é para ver se consegue pela fé pagar a conta de luz, água e aluguel. Também não é, a gente não vai nos extremos, né? Mas a questão é, então essa questão não é o corpo, é a vida aqui, é um negócio, é uma proposta totalmente equivocada.
Por outro lado, você tem também o cuidado do Evangelho nessas questões mais básicas e a dignidade do ser humano, né? Por isso que a gente luta por justiça social. É por isso que a pauta do Evangelho inclui justiça social, né? Equidade, né? As estruturas corrompidas socialmente falando, a gente precisa combater isso. O Evangelho é uma denúncia, tem que ser uma denúncia, né? Pela vida e pela denúncia mesmo desse embate e tal. A gente luta pela questão a ecologia é uma pauta também do Evangelho, né? Então, não tem nada a ver, isso é Greenpeace, isso aí é os ativistas da Amazônia, isso aí não tem nada a ver com a gente não. Não, sim, a Bíblia diz, se foi afetado a ecologia, então o Evangelho pretende também, não é? Então a gente percebe que é um todo que a gente foi reduzindo, e a gente chegou só na questão da eternidade, da alma. Só isso. Parece que a gente só tem essa proposta. O Evangelho só tem essa proposta. É mais fácil essa proposta, porque demanda menos esforço, que a gente joga tudo nas costas de Deus, né? Que a gente se esquiva da nossa responsabilidade de sermos responsivos e dar respostas práticas para a vida das pessoas. E aí isso demanda muitas vezes energia e recursos que eu tenho, dividir com os outros e me preocupar com os outros, né? Então perceba, amado, como a gente tem uma missão que ela é completa a missão de Deus, que nós somos chamados, que é Deus que está em missão, né? Mas nós somos chamados esses seres humanos que estão sendo recriados em Cristo, que é o que nós falamos. Então quem somos nós? Os discípulos de Cristo, os seres humanos que foram recriados, regenerados. É uma nova criação, é uma nova humanidade em Cristo. Uma das aulas a gente abordou isso. Então, ser humano, discípulo de Cristo, é um novo ser humano, em todos os sentidos, né? E completo, de fato, será na eternidade, por algumas questões que nos impedem ainda. Então, só para falar da questão do corpo almado e da alma corpórea, nem um nem outro, né? Nem fantasma nem defunto seremos no céu, né? Espírito, mente, sentimentos e corpo. Coloquei aqui, ó, espírito, mente, sentimentos e corpo estão no escopo da obra salvadora de Cristo. O espírito, a mente, os sentimentos e o corpo. Tudo isso também, nós como discípulos de Cristo, como igreja, comunidade de fé, precisamos contemplar uns dos outros, que é essa comunidade terapêutica, que traz saúde emocional, física, espiritual, social. Percebam, amados? Falei, eita, André, esse negócio é complicado, hein? Complicado, isso aqui é uma coisa de doido. Só Deus para dar graça para a gente, né? Fazer isso. Mas eu ia falar o pior, não é o pior, o melhor. Mas o melhor que Ele dá, que Ele nos instrui pela Sua palavra, que Ele nos dá os dons. O que falta é a gente abraçar isso, mas a gente se dedicar afinco, a gente se lançar mesmo na proposta do Evangelho, né? A gente ter, sim. Posso comentar? Claro. Mas hoje, assim, eu tenho, vamos dizer, 24 anos que eu estou na igreja. Coisas que a gente está ouvindo aqui, os irmãos estão muito mais à frente, nunca foi falado. A gente foi jogado no Evangelho e nunca explicou direito o que era. Simplesmente você aceita Jesus e vem fazer uma coisa na igreja. Eu tenho pessoas que eu conheço que chegam para mim que estão vivendo crise porque a igreja quer que faça alguma coisa. E ela não achou o dono ainda, está em desespero. Então a igreja, eu acredito que tem falhado nesse sentido. De verdadeiramente falar o que é o Evangelho. Sim. De primeiro trazer essa pessoa restaurada. A gente vai restaurar só na eternidade, não é completa. Mas a gente tem coisas que primeiro precisam ser trabalhadas. Para a gente mesmo ter entendimento. Então eu acredito nisso, que está assim, muito estranho. Você fala as coisas aí, parece que está em outra realidade. Parece que eu estou passando uma utopia para vocês, né? Não parece um negocinho? Vira e mexe, um aluno falou... A gente acaba assim, eu me sinto confusa, porque tem tanta coisa que a gente vê e ouve e fala assim, o que é isso agora? Entendeu? Muito diferente do que a gente tem vivido disso. Sim, eu concordo contigo e recorrentemente alunos falam assim, André, você está falando aí, é uma ilusão, é uma utopia, né? Então tá bom, abre a igreja e faz assim, para você ver esse negócio. Não, ninguém está falando que é nada muito fácil.
E a gente conhece a realidade. Eu não sou nenhum alienado, né? Não sou nenhum inocente. Como eu já disse para o meu filho há anos atrás, que ele me perguntou, o senhor é pessimista ou é otimista? Você já sabe minha resposta, né? Lembra ou não? Não? Eu falei até na pregação de sábado agora, né? E o menino tinha uns 6 anos, 7 anos, não lembro. Ele fez essa pergunta assim para mim, do nada. Papai, o senhor é pessimista ou é otimista? Eu falei, filho, pessimista é um cara covarde, é um cara omisso, é um cara que diz assim, não dá para fazer nada, já fizeram um monte de coisa, não adianta, fica aí na sua, você não vai mudar o mundo. É o covarde, é o omisso, é o cara que se esquiva. O papai não é esse cara não. Então você é otimista? Filho, otimista é um cara inocente, alienado, né? Acha que tá tudo bom e tal, não sei o que, e pensa que de fato que não, papai também não é assim. O que o senhor é, papai? Eu disse, um realista esperançoso. Papai é um realista esperançoso. Eu sei da realidade, meu filho. O negócio tá fácil não. O negócio aí fora não é fácil não, né? Você vai aprender isso logo, logo. Só fazer um comentário aí. Sim. Baseado no que a gente está falando ali, né? Assim, o que eu vejo, né, que a gente conversa com a Sônia e fala sobre isso. Dentro das igrejas, a gente está percebendo assim, que o povo está indo ali como um lugar de socorro. Sim. Todo mundo perturbado, ansioso, com medo, e dentro da igreja sempre um conforto. Escutam a palavra, sim, só que quando sai para fora começa tudo de novo, né? E eu falo com a Sônia assim, eu saí daqui da igreja, né, passei por algumas situações, e quando eu saí daqui fui para outra igreja lá, a igreja pequena, né? Todo mundo começando, pandemia, e ali nós iniciamos um trabalho social, assim, começando, e como eu sempre gostei de fazer alguma coisa, aí iniciamos ali um trabalho social com cesta básica, né? E de repente, rapaz, Deus começou a nos dar condição. Esse dia chegou 5 cestas, depois chegou mais 15. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Mas aí eu falei com a Sônia, a gente precisa preparar. Porque lá fora, todo lugar que você chega, as pessoas com a vida destruída, sabe? Você vai aqui no bairro, você chega a ver pessoas doentes, um em cadeira de roda, outros presos, e ninguém tem nada para comer, aquela coisa assim, como é que nós vamos fazer alguma coisa aqui? Só trazer o alimento, é o que você falou, né? Só orar ainda é muito pouco, né? Eu preciso orientar essas pessoas aí. Agora, esses dias, nós fizemos uma oração lá para pecadores, né? Já aceitou Jesus, mas e aí agora? Sabe aquela coisa, a sensação de impotência? Sim. Aí eu falei para ela, nós temos que fazer alguma coisa, temos que buscar aprender. E se na igreja, o irmão falou, se na igreja não tem, nós vamos sair para a rua, vamos procurar um lugar, porque a gente tem que estar preparado, porque hoje já está difícil. E a intenção que a gente está vendo nenhum desses, a gente levanta a cabeça e vê, daqui um dia não vai ter igreja mais não. As pessoas vão entrar escondidinho dentro das casas pedindo socorro. E se a gente que fala que é cristão não tiver pelo menos um pouco de preparo, está adiantando o quê? A gente acaba acertando sem saber. Sim. Assim, acertando e fazer o que o Senhor colocou aí pra gente, né? Acertando as coisas sem fazer, porque sem saber. Que é a questão que ele colocou, né? Aquele anseio de você querer aprender sistematicamente, de uma forma sistemática, para poder fazer direito, né? Fazer com entendimento, né? Fazer com entendimento, né? Por isso que lá em Oséias fala que o meu povo peca por falta de conhecimento. Às vezes a gente acerta com a questão de irmos e tal, e ali às vezes poder acolher aquele irmão com uma necessidade, mas aí a necessidade que você vê, não, mas o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer muito mais. Você acaba acertando algumas coisas, mas você não tem o conhecimento. Então, talvez essa seja a falha, né, de muitas igrejas. Sim. Em relação a receber pessoas que se convertem, e aí vai ficar só na oração, né, na adoração e louvor, né, e é apresentado muita coisa pra gente, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a igreja tem que crescer, ministérios têm que avançar, e aí a gente fica assim, Senhor, mostra o caminho, né? Sim. E por você não ter o conhecimento que não lhe é oferecido, né, talvez, eu não sei se é uma culpa da própria liderança, por não buscar, eu não sei realmente como explicar. A gente fica um pouco perdido, mas querendo fazer tudo, a gente não sabe exatamente o que. Vocês percebem
que o que a gente está tratando nessa matéria, nem vou falar de outras, né? Dessa daqui, como tudo faz sentido, o que a gente está falando? Falta relacionamentos, falta amadurecimento, falta autoconhecimento, falta o conhecimento, né, abrangente, falta a gente entender o propósito de nós sermos discípulos de Cristo num coletivo e no individual. É um conjunto de muitas coisas, é complexo, eu não tenho nenhuma proposta fácil, como eu disse, para coisas complexas, né? Quando a gente estava falando, acho que até em off aqui, né? Foi nem antes de começar de fato a aula, enfim. Mas a questão é isso, a gente entender tudo isso. Agora, tá, chegamos à conclusão, ou a gente já está pensando aqui, o negócio é complexo, é muito trabalhoso, é a longo prazo, até tem recurso, só que falta estrutura ou falta o amadurecimento. Então vamos discutir o resto da vida, ou vamos começar a nos reunir em oração, ouvirmos uns aos outros, né? Para que, então, tudo bem, Deus está nos comunicando essa realidade aqui. É para nós, não é para os irmãos que não estão aqui, não é para o meu pastor, não é para nós. Então Deus está chamando todo aquele que para ouvi-lo, não é? E assim, eu conheço a maioria de vocês, eu sei que vocês fazem alguma coisa, e essa alguma coisa, não estou falando que é alguma coisa, pouca coisa, eu estou falando que é isso mesmo, esse trabalho de formiguinha nas coisas que parecem mais simples, mais naturais, né, Natane? Man também aqui, os demais, não sei exatamente, mas essas coisas que a gente não julga, às vezes espiritual, não aparece na mídia, não aparece no culto no domingo, são trabalhos de bastidores, amados. O Evangelho é trabalho de bastidores, de relacionamentos que muitas vezes ninguém nunca nem vai saber, né? Às vezes só a eternidade vai revelar o que de fato o Espírito Santo está, né, usando a cada um de nós. Essas coisas mais simples, mais básicas, isso é Evangelho. Não é essa pompa, não é essa mídia, não é isso que a gente tem visto aí, né? Não é isso. O Evangelho são esses relacionamentos de pessoas simples. Tem uma frase, mas é mais voltada para a família, né? Mas eu acho que cabe aqui, encaixa em alguma coisa. Um certo teólogo, que esqueci o nome do cabra agora, ele diz o seguinte: não há nada mais extraordinário do que um homem comum, com a sua esposa comum e os seus filhos comuns. É isso. Não há nada mais extraordinário, né, do que uma pessoa for lá e tentar restaurar a dignidade de uma pessoa socialmente. Isso é extraordinário. Extraordinário para mim não é fazer morto levantar, cego enxergar, paralítico levantar, aquela coisa toda. Não, para mim isso não é extraordinário. Mesmo porque isso é de vez em quando que a gente vê. E isso não evidencia a aprovação de Deus na vida de ninguém. E esse não é o milagre mais contundente da natureza e do amor de Deus. O milagre mais contundente e que manifesta a natureza de Deus é quando um ser humano ele é resgatado, ele é transformado, né, como um ser humano, como o ser humano deveria ser, semelhante a Cristo. O maior milagre da minha vida não foi Jesus ter me resgatado daquela vida desregrada que eu vivia. Pensa numa vida desregrada que eu vivia, né? O que Jesus fez? Qual foi o maior milagre? Foi me trazer a dignidade de um homem, de uma pessoa que sonha com a família, né? Que tem um senso de privilégio de ter uma esposa, de olhar para os filhos e ser grato a Deus por ter aqueles 2 filhos. O milagre a alegria de ser salvo. Isso é o maior milagre, porque isso não é natural do ser humano. O ser humano busca as coisas fúteis. Nós somos fúteis, irmãos, por natureza, né? Nós somos pessoas supérfluas, superficiais, medíocres, miseráveis. Eu não quero humilhar vocês, nem eu muito mais aqui, é só para a gente entender. É melhor parar, né? Daqui a pouco eu falo, nós somos vermes. Eu também não chego por aí não, né? Ainda que o salmista fale lá, mas eu não concordo com ele não. Verme é ele, eu não sou verme não. Mas a questão é que, percebam, né, o valor do ser humano e como a gente deve trabalhar para que essa humanidade ela seja de fato restaurada em todo sentido. E são essas coisas, a gente tem perdido a simplicidade do Evangelho.
O Evangelho propõe a simplicidade. A gente está buscando a complexidade, o extraordinário, né? As igrejas se pautam, o chamariz de muitas igrejas hoje é o milagre, é o extraordinário, é o sobrenatural. São palavras recorrentes usadas. É isso. Muitas vezes ninguém vai ver isso. Às vezes acontece muita, mas na verdade na prática às vezes não acontece. E uma das coisas que a gente tem grande dificuldade, como por exemplo, né, eu cheguei na igreja pequenininha ali, a irmã lá, amiga nossa, falou assim: você traz uma palavra hoje? Eu falei assim: eu trago, beleza. Mas sabe aquela coisa que você não saber? Mas você não, eu preciso desenvolver, eu preciso. E isso vai depender de mim mesmo, né? Porque as pessoas não vão saber por mim. Então, a gente sente aquela dificuldade, pensa, não, tem uma multidão de pessoas lá fora que está dependendo de mim. Se eu não fizer isso aqui, como é que eu vou fazer? Sim. Né? Então, a importância é o valor que a gente tem que dar, né? E aí, queridos, só tentando aqui pontuar essa questão, de fato a gente precisa entender que o Evangelho pretende contemplar e contempla tudo isso, né? Essa ideia de dualidade, como eu disse, é um conceito da filosofia e não bíblica. Essas coisas, isso aqui é espiritual, isso não é espiritual. Isso aqui é santo, isso aqui não é santo. O que a gente faz? A gente acha que obra de Deus de verdade é pastor. É o cara que está... É o ministro de louvor lá, é quem está pregando lá, quem está orando lá, quem está... Não é? Isso é um cara simples, fazendo coisas simples do cotidiano, que afeta positivamente a vida das outras pessoas ao seu redor. Isso aí não é um negócio assim que a gente fala, é espiritual. Mas é de igual modo, né? Então eu coloquei aqui só para a gente ser norteado, a ideia de dualidade é um conceito da filosofia não bíblica que trata o homem como um ser íntegro, né? A Bíblia no caso. Muitas de nossas ideias sobre o ser humano são derivadas do florescimento da cultura humanista e na antiga Atenas, que era o corpo, né? Então olha só, essa questão, quer dizer, o corpo para eles era tudo, a estética para eles era tudo, né? Percebam que é uma proposta que ela é incompleta, ela é recortada. Então o humanismo foi para essa questão mais humana e natural, né? Por isso que é o humanismo. E a gente, né, muitas vezes a espiritualidade para nós foi descaracterizada pra gente, porque a gente alienou ela da realidade. Tanto é que nós criamos os monges. Quem eram os monges? A princípio, cristãos, que olharam e falaram: o quê? Viver nessa sociedade, viver nessa corrupção? Não, nós vamos consagrar nossa vida a Deus. Nós vamos nos separar de tudo isso. Foram os montes, os lugares distantes, criaram os mosteiros e ficava lá orando, jejuando, serviço, e limpava aqui e tal. Então, isso aqui é espiritualidade. Isso aqui é buscar Deus, isso aqui é consagração a Deus. Eu falei, aí ficou fácil também, né? Ficou fácil. Quando a gente vai para o encontro com Deus, a igreja, veja bem, a igreja, a gente tem, às vezes, essa questão de que é aqui. Tá, é também, né? Eu poderia falar para esses monges: faça isso, mas não omita aquilo. Façam essas coisas, mas não omita as outras, né? É um conjunto. Se for uma coisa também só e a outra não, também percebe que aqui assim a gente sempre tem a tendência 8 ou 80, né? Ou é isso aqui não, amados. A gente precisa entender que o negócio é completo, é pleno. Deus, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele quer resgatar tudo. Tudo no final, diz o texto bíblico, que vai ser convergido a Cristo. O papel do Evangelho é levar os discípulos de Cristo a trazer todas as coisas que são por direito de Deus, que sejam de fato de Deus. Porque Deus é Deus por direito. Ele não é de fato, porque de fato alguns não reconhecem como tal. Mas ele não deixa de ser porque alguns não reconhecem. Mas a proposta do Evangelho é trazer todos a consciência de quem Deus é, né? E aí a gente usa todos os recursos e os meios legítimos para que isso aconteça. E a gente sinaliza o reino de Deus. Nós não implantamos o reino de Deus. A gente não tem essa capacidade. Nós sinalizamos o reino de Deus. Quem nós somos? A igreja, o discípulo de Cristo. A gente é o sinal do reino de Deus. Nós não somos o reino de Deus, mas nós apontamos para o reino de Deus. Nós não somos pessoas iluminadas. Nós somos pessoas luminosas. É diferente, né? Sou iluminado, a luz veio em mim. Não, eu sou aquele que ilumina, porque eu sigo a luz do mundo.
Jesus disse isso. Vocês são luz. Então a gente ilumina. Não se pode pegar vou contextualizar aqui, tá? Uma luz e colocar debaixo de uma vasilha. Não se pode fazer isso. Uma cidade edificada, esconder ela em cima de um monte. Não se pode fazer isso. Tem que colocar as coisas no seu lugar para as suas finalidades. Né? Contextualizando tudo que Jesus disse ali em Mateus. Então, só para a gente entender aqui, ó, o Novo Testamento fala da necessidade de um estilo de vida disciplinado por parte dos cristãos. Eu peguei um bocado de versículo aqui, não vou nem pegá-los. Não, se vocês quiserem anotar, né? 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. É que eu estou sem tempo aqui, mas vocês depois leiam, tá? Como alunos disciplinados, dedicados, famigerados, fome de Bíblia. Então, 1 Coríntios 9, 27, Romanos 12 e 1, 1 Timóteo 4 e 8, 1 Pedro, tudo, espera, e volto também, se for necessário. 1 Timóteo 4 e 8, 1 Timóteo 4 e 8, vamos fazer igual a ceia, esperar uns pelos outros. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16, e esse também, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16, e esse também é um texto muito bom para isso que a gente está falando. Romanos, capítulo 6, verso 12 ao 23. Vocês já tem lição, tarefa de casa para a semana, tá bom? O que aqui vai falar sobre os sentimentos, sobre o coração. Esses textos, vocês vão ler, vocês vão perceber o que a Bíblia está falando, tratando sobre o corpo, sobre os sentimentos, sobre o coração, sobre os desejos, né? Então, no entendimento do Antigo Testamento, a parte mais importante era o coração. Esse termo coração a gente entende muito mal. Quando a gente pega 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, né, que Deus vê o coração, a gente vai entender, Provérbios, capítulo 4, verso 23, o que é o coração, por exemplo. Né? De tudo, Provérbios 4 e 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, o coração é muito mais do que a questão que a gente... 4 e 23, isso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando a gente fala de coração, a gente sempre remete à questão de sentimentos, não é? A gente tem essa questão mais poética, romântica, né? Sentimento, coraçãozinho, né? O emoji lá, né? Tem uns que fica batendo. E aí, mais do que a Bíblia, por exemplo, Eclesiastes 3 e 11, outro texto que eu separei aqui, Eclesiastes 3 e 11, também vai falar. Né, sobre o coração, mas não nesse sentido poético. A Bíblia poucas vezes trata nesse aspecto nosso que a gente trata de poético, de sentimento e tudo mais, tá? É uma questão mais do âmago da vida, do centro da vida, né? E aí tem Mateus capítulo 15, por exemplo, né, versos 17 ao 19, também ainda nessa referência. Ezequiel 36 e 26, é interessante, Ezequiel 36, 26 e 27, também vai falar sobre essa questão de coração, mas sempre no sentido de o centro do homem, tá? O âmago do homem é o coração, né? Então a gente deve amar a Deus, por exemplo, de todo o nosso coração, né? O que diz o texto? Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Só para falar, amados, todas as áreas da vida. Então quando a Bíblia fala de mente, de coração, de alma, de espírito, de corpo, é o todo do homem. O homem não pode ser fatiado. O homem não pode ser fragmentado, né? Porque senão ele vai estar incompleto. Então o Evangelho contempla todos os aspectos da humanidade, todos os aspectos. Então, por exemplo, a questão é um ministério a psicologia, é um ministério a sociologia, é um ministério cristão, amados, tanto quanto o pastorado, o evangelista, o mestre, tanto quanto. Nem mais nem menos, tanto quanto. Olha só, se a gente entende essas questões, né? Cuidar da saúde física é um ministério. Como a gente dei a referência para vocês, depois vocês lerem e vocês vão ligando aqui, vão falar, é verdade, ó, né? Que o André falou, o negócio tem sentido aqui. O 1 Timóteo 4 e 8, por exemplo, que vai falar da saúde física, da questão, como nós lemos em 3 João, olha, desejo que te vá bem, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então perceba o apóstolo dizendo, eu oro também, eu desejo também, eu quero que você tenha saúde, porque é importante a saúde, né? É o corpo, é o templo do Espírito Santo. É por isso que nós devemos cuidar da circunferência desse bucho. Eu sou bem técnico aqui, viu? Bem teológico, né? Os irmãos já sabem aqui
refinado aqui né, acadêmico, até o tutano aqui. A gente usa esses termos bem refinados, né? Ah, meu Deus do céu. Jesus como ser humano perfeito e Deus perfeito, né? De alma racional e subsistindo em carne humana, que diz lá Hebreus 2, 14 a 16, vai falar isso, Lucas 2 e 52 também vai falar desse aspecto de Jesus como sendo ser humano, né? Jesus, portanto, e nós também, né, foi e é uma unidade viva, Jesus, o próprio Cristo. E Cristo é o modelo, amados. Cristo oh meu Deus, está fugindo aqui o termo, até bíblico que é, né? Ele é essa primícia, é o primeiro, é a semente que gera todos nós, né, discípulos de Cristo. Essa unidade viva, como Jesus foi e é, nós devemos ser também. Como Jesus lidou com todas as situações que ele se deparou, nós também devemos lidar da mesma forma. Como Jesus se apresentou em carne e também em espírito, em alma, nós também devemos, né, entender que o Evangelho pretende nos resgatar e nos restaurar segundo a imagem de Jesus em todos os sentidos, amados, inclusive na humanidade também, como nós falamos. No céu nós seremos seres humanos, né, com corpo também. Não é esse corpo físico, a gente já discutiu isso, 1 Coríntios capítulo 15, né, versos 33, 34 até o 51, me parece, alguma coisa assim, 50. E aí, só para a gente encerrar aqui, a aula, a matéria e a conversa, todas as facetas, né, aspectos da nossa vida devem ser iluminadas pelo Evangelho, assim seremos preservados até a vinda de Cristo, que na obra consumatória restaurará uma e outra coisa. E aí a gente lê, e aí eu quero ler com vocês agora, de fato, Filipenses 3:20, só para acabar a aula bem bíblica, lendo o texto assim, né? Filipenses capítulo de número 3, versículos de número 20 e o verso de número 21. Filipenses 3, capítulo 3, verso 20 e 21. Paulo, o apóstolo, nosso amado irmão Paulo, Paulão de Jesus, ele disse o seguinte: mas a nossa cidade, ela está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só o que Paulo diz aqui e nos ensina. Isso, nós seremos transformados à imagem, à semelhança do corpo de Jesus, inclusive, ressurreto, claro, né? Aquele perfeito, aquele saudável, aquele que tem vigor. Que a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, versos 51 e 54. Lembra do texto? Nós lembramos? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 54. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar. E isso que é mortal vai ser revestido de imortalidade, e isso que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó, depois disso aqui vocês falavam glória a Deus. Era a hora. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.